criança surpreende ao segurar a mão da babá e realizar um milagre inacreditável. Era uma tarde qualquer, o sol brilhava intensamente no parque, mas a cabeça de Dona Elsa, uma milionária de 78 anos, estava envolta em nuvens escuras. Desde que sofreu um AVC, sua vida se tornara uma prisão silenciosa. A solidão a consumia. Aquela velha babá, que outrora sorria com alegria ao ver o mundo, agora se sentia invisível, um espectador da própria vida. Os dias se arrastavam, um arrastar pesado, como se cada segundo fosse uma tortura. O eco de risos infantis e o farfalhar das folhas nas árvores pareciam distantes, quase um sonho esquecido. Em meio a esse desespero, algo inesperado aconteceu. Um menino com olhos brilhantes se aproximou. Seu nome era Davi, um menino de rua, descalço, com roupas sujas, mas uma energia que iluminava tudo ao seu redor. Ele segurou a mão de Elsa com firmeza, como se fosse um fio de esperança. "Toma minha mão e caminha de novo", ele disse, com uma sinceridade. Elsa, em um turbilhão de sentimentos, começou a ver um vislumbre da luz no fim do túnel. Davi não era só uma criança qualquer. Ele era o impulso que Elsa precisava para lutar. Decidiu que começaria um severo tratamento de fisioterapia. Estava determinada a andar novamente. Contudo, essa decisão louca gerou um alvoroço na família. Seus filhos, Marcelo e Luciana, ficaram em choque. "Mãe, isso é insensato!" Luciana exclamou, a voz tremendo de preocupação. Segundo ela, Davi era uma ameaça disfarçada e, desesperada, a mulher contratou um advogado. As brigas se tornaram intensas, revelando segredos enterrados sob as camadas da família. A inveja, a ambição escondida e os laços quebrados por desentendimentos. No meio desse furacão, Elsa fez uma descoberta chocante. Cida, a mãe biológica de Davi, havia sido uma de suas funcionárias, desaparecendo misteriosamente anos atrás. Agora, Elsa se via como uma ponte entre o passado que ocultava verdadeiras famílias. Juntas, ela, Davi e... Ela poderia unir sua nova visão de família com seu passado, antes que fosse tarde demais? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir! Enquanto Elsa sonhava em abrir o instituto Mãos que Caminham, seus filhos continuavam a pressioná-la. Mãe, você acha mesmo que esse garotinho pode ajudar você? Ele é só uma criança! A voz aflita de Luciana ecoava pelos corredores da mansão, enquanto Marcelo a apoiava. Naquela manhã ensolarada, enquanto os três conversavam na sala, Davi apareceu na porta. Ele estava mais sujo do que nunca, com sua roupa velha e desgastada. Mas havia uma luz em seus olhos que ofuscava qualquer crítica. "Eu trouxe algo para você, Dona Elsa." Ele ergueu uma pequena caixa, feita de papelão, com um sorriso radiante. Elsa sentiu seu coração acelerar. O que poderia aquele menino oferecer? Então,
Davi abriu a caixa. Dentro havia uma pedra redonda e brilhante. É uma pedra da sorte, para você não desistir. Ele a entrega a Elsa com tanto carinho que ela mal conseguiu conter a emoção. As palavras do menino pareciam ter mais poder do que qualquer remédio. Mas no momento em que a pedra tocou suas mãos, estrondos ecoaram. Do lado de fora, um carro de polícia parou abruptamente em frente à mansão. Luzes piscando, sirenes ao longe. Não pode ser! O que está acontecendo? Murmurou Luciana, enquanto todos se viraram para a porta. Um oficial de polícia desceu rapidamente e começou a se aproximar. Ele olhou para Davi com uma expressão grave. A sensação de tensão subiu no ar como uma onda. Davi, você tem que vir agora! Gritou o policial. O menino recuou, seus olhos se alargando em medo. Ele olhou para Elsa, que estava paralisada, tomando consciência da gravidade da situação. Ele não fez nada. O que você quer com ele? Interpelou Elsa, a voz tremendo, enquanto o nó na garganta quase a sufocava. Mas a verdade estava prestes a ser revelada. O policial se aproximou mais. Sua voz firme. Estamos investigando um caso de roubo. Davi é suspeito de estar envolvido. Precisamos levá-lo. As palavras caíram como uma bomba. Davi começou a chorar, suas pequenas mãos tremendo ao lado do corpo. Não fui eu só queria ajudar. O desespero era palpável e Elsa sentiu seu coração se despedaçar. Ela havia visto algo diferente naquele menino. Mas o que mais poderia ser real? Ela se virou para os filhos, buscando apoio, mas os rostos deles carregavam uma mistura de desespero e dúvida. De repente, tudo parecia desmoronar. O filho de Sida, a mulher que tinha sido uma funcionária dela, estava sendo acusado de roubo. Davi, por favor, me conte a verdade. Ela implorou, olhando nos olhos do menino. Ele hesitou, o silêncio preenchendo a sala. O que você não está me contando? A voz de Elsa saiu quase como um sussurro, mas o pânico era evidente. Nesse momento, o garoto, com lágrimas nos olhos, conseguiu falhar. Eu não sou só um menino de rua. Eu sou... Mas antes que ele pudesse completar a frase, Marcelo interferiu, gritando: Chega! Você não tem que ouvir esse menino, mãe! É tudo uma armadilha! O clima ficou pesado. A tensão espremeu o ar, como se algo estivesse prestes a estourar. O policial estava prestes a levar Davi. Mas antes que ele pudesse se mover, Elsa tomou uma decisão. Ela se levantou, a palavra não ardendo em sua mente, ainda sem saber a verdade. Não! Você não vai levá-lo! Ele pode ser inocente! A coragem efervescente dentro dela desafiava o mundo. Mas o que essa determinação tinha a ver com a verdade oculta atrás de Davi? O que mais aqueles olhos brilhantes escondiam? O que a verdadeira conexão entre eles significava? E a mulher que havia desaparecido no passado? Qual era seu papel em todo esse jogo? O caos se instalou, enquanto Elsa se via em um dilema profundo. A linha entre o que era certo e o que era real desvanecendo lentamente. Enquanto o policial se preparava para levar Davi, tudo parecia congelar. O tempo parou e o ar ficou pesado. Elsa olhou para o garoto, seu coração disparado. O que havia de tão especial nele? Por que essa criança, com tantas dificuldades, se tornara a luz de sua vida? E mais importante, por que os filhos dela não eram capazes de ver o que ela via? Não! Você não vai levá-lo! Elsa gritou novamente, e sua voz carregava uma força que ela mal reconhecia.
Precisamos investigar essa situação antes de fazer qualquer coisa. O desespero e a determinação se entrelaçaram dentro dela. Mas o policial não se moveu. Ele olhava para Davi com uma expressão de indiferença que cortava o coração de Elsa. Davi estava paralisado, as lágrimas escorrendo pelo rosto sujo. O que poderia fazer? Lançou um olhar para Elsa, um pedido silencioso por ajuda. Mãe, isso é loucura! Marcelo gritou, a frustração transbordando de sua voz. Você realmente acha que esse menino vale o risco? Ele é um criminoso em potencial. A indignação no rosto dele era palpável. Um veneno que ameaçava se espalhar pela sala. Mas Elsa não se deixou abalar. E se ele não for? E se houver mais nesse garoto do que você imagina? Ela se virou para Davi, tentando encontrar conforto naqueles olhos inocentes. Davi, por favor, me diga a verdade. Você é inocente, certo? O menino abriu a boca para responder. Mas antes que pudesse, uma porta nos fundos da mansão se escancarou. Uma mulher apareceu, seu rosto iluminado por uma determinação feroz. Era Cida, a mãe de Davi, que havia desaparecido tanto tempo atrás. Ela estava com um ar de quem tinha uma batalha em curso, e os olhos dela estavam ardendo. O que está acontecendo aqui? Ela exigiu, a voz firme. Cida? A voz de Elsa quase falhou. Você está viva? O choque atingiu como um raio, e a dor pelo desaparecimento da mulher transformou-se em uma onda de perplexidade. Davi correu para Cida, envolvendo-a em um abraço apertado. Mamãe, eu não fiz nada. Estou aqui para ajudar a dona Elsa. Elsa observou aquela cena e um nó se formou em sua garganta. A aparição de Cida era um milagre e, ao mesmo tempo, uma grande complicação. Cida estava no centro do furacão que devastava sua vida e certamente a de Davi. Precisamos escapar agora! Cida disse, puxando Davi para o lado. Eles estão atrás de nós! Eu não posso deixar você ficar! O policial pareceu hesitar por um momento, tomando consciência da tensão crescente. Marcelo e Luciana, atordoados, observavam enquanto os mistérios se desdobravam. O que você está dizendo? O oficial cutucou a mulher. Você está dizendo que está fugindo da justiça? Eles vão te fazer de bode expiatório, Davi. Cida falou com uma urgência que fez os olhos do menino se encherem de medo. Eu não posso permitir que eles o levem. Você é inocente e vamos provar isso. Mas como? O que você sabe? O desespero começava a transparecer nos olhos de Elsa. O passado dela estava se desdobrando ali, e a verdade parecia mais distante do que nunca. Cida olhou para Elsa, o reconhecimento em seu olhar. O que você não sabe, Elsa, é que Davi, ele não é somente uma criança de rua. Ele é o filho que mais queria ter, o meu sonho perdido. E agora há muito mais em jogo do que imaginamos. A sala ficou em silêncio. Todos pareciam esperar mais, mas Cida simplesmente se calou. O que ela tinha a dizer poderia mudar tudo. O medo e a ansiedade eram palpáveis. O policial fez um movimento, mas foi interrompido por um grito. Uma figura apareceu na porta, trazendo caos. Era a segurança do condomínio e estava cercada de gente. Estamos aqui para prender Davi, um oficial gritou. Elsa sentiu seu mundo desmoronar. Ela tinha a chance de apoiar o menino e descobrir a verdade. Mas, com a pressão crescendo e as revelações brotando, ela percebeu que a vida que conhecia poderia nunca mais ser a mesma.
E enquanto a sala se tornava um cenário de tensão e conflitos, a última pergunta de Cida ecoou na mente de todos. Vocês estão prontos para enfrentar o que veio a seguir? Enquanto o policial se preparava para levar Davi, tudo parecia congelar. O tempo parou e o ar ficou pesado. Els olhou para o garoto, seu coração disparado. O que havia de tão especial nele? Por que essa criança, com tantas dificuldades, se tornara a luz de sua vida? E mais importante, por que os filhos dela não eram capazes de ver o que ela via? Não, você não vem levá-lo! Elsa gritou novamente e sua voz carregava uma força que ela mal reconhecia. Precisamos investigar essa situação antes de fazer qualquer coisa. O desespero e a determinação se entrelaçaram dentro dela. Mas o policial não se moveu. Ele olhava para Davi com uma expressão de indiferença que cortava o coração de Elsa. Davi estava paralisado, as lágrimas escorrendo pelo rosto sujo. O que poderia fazer? Lançou um olhar para Elsa, um pedido silencioso por ajuda. Mãe, isso é loucura! Marcelo gritou, a frustração transbordando de sua voz. Você realmente acha que esse menino vale o risco? Ele é um criminoso em potencial. A indignação no rosto dele é palpável, um veneno que ameaçava se espalhar pela sala. Mas Elsa não se deixou abalar. E se ele não for? E se houver mais nesse garoto do que você imagina? Ela se virou para Davi, tentando encontrar conforto naqueles olhos inocentes. Davi, por favor, me diga a verdade. Você é inocente, certo? O menino abriu a boca para responder. Mas antes que pudesse, uma porta nos fundos da mansão se escancarou. Uma mulher apareceu, seu rosto iluminado por uma determinação feroz. Era Cida, a mãe de Davi, que havia desaparecido tanto tempo atrás. Ela estava com um ar de quem tinha uma batalha em curso, e os olhos dela estavam ardendo. O que está acontecendo aqui? Ela exigiu, a voz firme. A voz de Elsa quase falhou. Você está viva? O choque a atingiu como um raio, e a dor pelo desaparecimento da mulher transformou-se em uma onda de perplexidade. Davi correu para Cida, envolvendo-o em um abraço apertado. Mamãe, eu não fiz nada. Estou aqui para ajudar a dona Elsa. Elsa observou aquela cena e um nó se formou em sua garganta. A aparição de Cida era um milagre e, ao mesmo tempo, uma grande complicação. Cida estava no centro do furacão que devastava sua vida e certamente a de Davi. Precisamos escapar, agora! Cida disse, pichando Davi para o lado. Eles estão atrás de nós. Eu não posso deixar você ficar. O policial pareceu hesitar por um momento, tomando consciência da tensão crescente. Marcelo e Luciana, atordoados, observavam enquanto os mistérios se desdobravam. O que você está dizendo? O oficial cutucou a mulher. Você está dizendo que está fugindo da justiça? Eles vão te fazer de bode expiatório, Davi! Cida falou com uma urgência que fez os olhos do menino se encherem de medo. Eu não posso permitir que eles o levem. Você é inocente e vamos provar isso. As palavras de Cida ecoaram na mente de Elsa. Mas antes que qualquer um pudesse responder, um barulho ensurdecedor interrompeu a cena. A janela da sala estourou em 1000 pedaços. Como se o tempo tivesse voltado a fluir, um homem misterioso invadiu a sala, um capuz cobrindo seu rosto. Ele segurava uma arma e gritou: "Todos no chão!" O caos se instalou. O oficial armou-se e Luciana gritou. Elsa congelou, as mãos levantadas, enquanto Cida protegia Davi com seu corpo. A luz da sala iluminava a cena, mas a escuridão da situação era imensurável. Quem era aquele homem? O que ele queria?
As respostas pareciam cada vez mais distantes. O policial se virou pronto para reagir. O homem em questão, no entanto, apontou a arma na direção de Davi. E isso trouxe o terror à tona. Ele sabe mais do que você pensa, gritou o homem, sua voz ecoando como um trovão. Se você não parar, levarão tudo de você. Elsa não entendeu, mas o olhar de Davi, uma mistura de medo e algo que parecia reconhecer, lançou um novo mistério na situação. Toda a sala estava em alerta. A casa, antes um refúgio seguro, tornara-se um campo de batalha. Quem era aquele invasor? E o que Davi tinha a ver com tudo isso? O que Sida sabia que não tinha contado? Com o peso do mundo nas costas, Elsa olhou ao redor, capturando o desespero nas faces de todos. O que viria a seguir poderia mudar tudo. O nó na garganta dela se apertou. A verdade estava próxima, mas ao mesmo tempo perigosamente distante. O que mais estava escondido nas sombras de seu passado? A sala ficou em silêncio. O homem de capuz, com uma arma, tinha os olhos fixos em Davi, enquanto o ar estava carregado de tensão. A presença de Sida trouxe um ímpeto inesperado para o momento, mas a situação perigosamente à beira do caos. O policial hesitou, os músculos tensos, a mão na pistola. O invasor tinha algo em mente, algo explosivo. Se você não parar, levarão tudo de você. Ele gritou novamente, sua voz ecoando, cheia de desespero. O mundo de Elsa virou de cabeça para baixo. As palavras dele pesaram na sala. Nada fazia sentido. O que aquele homem sabia? Davi, tremendo, lançou um olhar de desespero para Elsa. O coração dela acelerou. Davi, você conhece esse homem? Ela mal conseguia articular, sua mente girando na agitação. Mas o garoto, com lágrimas nos olhos, apenas balançou a cabeça. Então, antes que qualquer um pudesse agir, um som alto e estrondoso cortou o ar. Uma explosão. O vidro da janela estourou em pedaços e o estampido fez os corações pararem por um segundo. Um carro preto, nitidamente blindado, arrebentou as barreiras da mansão e a adrenalina invadiu as veias de todos. Sida empurrou Davi para o chão. Fiquem abaixados, ela gritou, enquanto as sirenes das viaturas ecoavam como um canto de guerra. O homem de capuz não hesitou. Ele virou-se e correu, mas o que ele havia deixado para trás era ainda mais chocante. Davi piscou e, em um movimento rápido, retirou um pequeno objeto do bolso. Era uma corrente de ouro com um pingente em forma de coração. Ele estava tremendo, mas os olhos dele foram firmes. Apenas um minuto, eu tenho que mostrar isso. Ele gritou. Davi, o que você está fazendo? Sida tinha um misto de horror e confusão. Mas quando o garoto abriu a corrente, todos na sala ficaram paralisados. Ao centro do pingente havia uma foto. E naquela imagem, uma jovem mulher, tão parecida com Elsa, segurava um bebê. O bebê era um Davi. Um choque absoluto atravessou o ar. O tipo de choque que transforma vidas. Elsa pasmou. A mexida no lugar estava tão intensa que as paredes pareciam tremer. Como você? As palavras não tinham forma. A verdade estava diante dela, como um espelho quebrado, refletindo fragmentos de suas memórias. Eu sou seu neto, dona Elsa, Davi disse, a voz firme, mas as lágrimas escorrendo. As palavras saíam como um soco no estômago. O olhar de Sida, cheio de dor, confirmava a verdade escondida. Mas a sala ainda estava em caos.
as sirenes mais próximas. As palavras de Davi flutuavam na tensão. Essa corrente é herança da nossa família. Você pensou que eu era só uma criança de rua? Ele olhou para Elsa, esperando por compreensão. Mas o que acharam que eu sou? A revelação deixou todos sem palavras. Sirenes e caos. O policial hesitava, a mão ainda na arma. Mas o que tinha a dizer agora parecia irrelevante diante do que acabara de ser revelado. O jogo havia mudado. Marcado. Levanta! Agora! O homem ainda estava lá fora, ordenando a segurança que cercava a casa. O clima na sala estava insuportável. Agora as verdadeiras relações estavam em jogo. Elsa olhou para seus filhos. Marcelo e Luciana estavam atordoados. O choque enraizou a confusão nos rostos deles. Dizer que Davi era seu neto seria a última coisa que eles esperavam. Você é realmente meu neto? A voz de Elsa era quase um sussurro. Mas a vulnerabilidade que trouxe à tona fez com que a sala ficasse igualmente silenciosa. Eu não sabia que você estava viva. Você era para estar morta. Cida então revelou essa parte. O desespero na voz. A luz da verdade expôs enganos que a envolviam. Todos estavam vinculados a segredos que podiam destruir laços. E agora a sala se sentia como um campo de batalha. A ligação espreitava no ar, mas o tempo estava se esgotando. O policial, com os olhos prontos para agir, estava prestes a interromper aquele momento de revelações. O que viria a seguir poderia mudar tudo mais uma vez. O intruso estava se aproximando e a história ainda não acabara. A verdade tumultuada e o destino incerto deixavam todos à beira do abismo. O que mais estava escondido nas sombras do passado? A sala ficou em silêncio. O homem de capuz com a arma tinha os olhos fixos em Davi, enquanto o ar estava carregado de tensão. A presença de Cida trouxe um ímpeto inesperado para o momento, mas a situação perigosamente à beira do caos. O policial hesitou, os músculos tensos, a mão na pistola. O invasor tinha algo em mente, algo explosivo. Se você não parar, levarão tudo de você. Ele gritou novamente, sua voz ecoando, cheia de desespero. O mundo de Elsa virou de cabeça para baixo. As palavras dele pesaram na sala. Nada fazia sentido. O que aquele homem sabia? Davi, tremendo, lançou um olhar de desespero para Elsa. O coração dela acelerou. Davi, você conhece esse homem? Ela mal conseguia articular, sua mente girando na agitação. Mas o garoto, com lágrimas nos olhos, apenas balançou a cabeça. Então, antes que qualquer um pudesse agir, um som alto e estrondoso cortou o ar. Uma explosão! O vidro da janela estourou em pedaços e o estampido fez os corações pararem por um segundo. Um carro preto, nitidamente blindado, arrebentou as barreiras da mansão. E a adrenalina invadiu as veias de todos. Cida empurrou Davi para o chão. Fiquem abaixados! Ela gritou, enquanto as sirenes das viaturas ecoavam como um canto de guerra. O homem de capuz não hesitou. Ele virou-se e correu. Mas o que ele havia deixado para trás era ainda mais chocante. Davi piscou e, em um movimento rápido, retirou um pequeno objeto do bolso. Era uma corrente de ouro, com um pingente em forma de coração. Ele estava tremendo, mas os olhos dele foram firmes. Apenas um minuto. Eu tenho que mostrar isso. Ele gritou. Davi,
O que você está fazendo? Sida tinha um misto de horror e confusão. Mas, quando o garoto abriu a corrente, todos na sala ficaram paralisados. Ao centro do pingente havia uma foto. E naquela imagem, uma jovem mulher, tão parecida com Elsa, segurava um bebê. O bebê era Davi. Um choque absoluto atravessou o ar. O tipo de choque que transforma vidas. Elsa pasmou. A mexida no lugar estava tão intensa que as paredes pareciam tremer. Como você? As palavras não tinham forma. A verdade estava diante dela, como um espelho quebrado, refletindo fragmentos de suas memórias. Eu sou seu neto, Dona Elsa. Davi disse, a voz firme, mas as lágrimas escorrendo. As palavras saíam como um soco no estômago. O olhar de Sida, cheio de dor, confirmava a verdade escondida, mas a sala ainda estava em caos. As sirenes mais próximas. As palavras de Davi flutuavam na tensão. Essa corrente é herança da nossa família. Você pensou que eu era só uma criança de rua. Ele olhou para Elsa, esperando por compreensão. Mas o que acharam que eu sou? A revelação deixou todos sem palavras. Sirenes e caos. O policial hesitava, a mão ainda na arma. Mas o que tinha a dizer agora parecia irrelevante diante do que acabara de ser revelado. O jogo havia mudado. Marcado. Levanta! Agora! O homem ainda estava lá fora, ordenando a segurança que cercava a casa. O clima na sala estava insuportável. Agora as verdadeiras relações estavam em jogo. Elsa olhou para seus filhos. Marcelo e Luciana estavam atordoados. O choque enraizou a confusão nos rostos deles. Dizer que Davi era seu neto seria a última coisa que eles esperavam. Você é realmente meu neto? A voz de Elsa era quase um sussurro. Mas a vulnerabilidade que trouxe à tona fez com que a sala ficasse igualmente silenciosa. Eu não sabia que você estava viva. Você era para estar morta. Sida então revelou essa parte, o desespero na voz. A luz da verdade expôs enganos que a envolviam. Todos estavam vinculados a segredos que podiam destruir laços. E agora a sala se sentia como um campo de batalha. E então, como se o destino tivesse um plano próprio, a porta dos fundos se abriu novamente. Era outra mulher, com o rosto pálido e olhos arregalados, quase em um estado de colapso. Desculpe, eu cheguei atrasada, ela gritou, mas todos a reconheceram instantaneamente. Era Laura, a irmã de Elsa, que havia desaparecido há anos, sem deixar rastros. O choque na sala era palpável. Sida paralisou. Laura, o que você está fazendo aqui? A voz dela era um misto de espanto e incredulidade. Eu precisava ajudar. Eles estão vindo para cá. Laura gritou, ofegante. Não temos tempo para explicar. Você não imagina o que está acontecendo. O caos tomou conta novamente. O que mais estava escondido? A chegada de Laura revelou um novo nível de mistério, trazendo com ela segredos ainda mais profundos. Cada um deles agora estava ligado por um emaranhado de mentiras que poderiam desmoronar a qualquer momento. O que mais estavam escondendo? E como Davi e Sida se encaixavam na realidade de Elsa e seus filhos? A tensão subia como uma tempestade prestes a explodir. E no fundo, uma pergunta ecoava nas mentes de todos. Como seriam capazes de enfrentar a verdade que agora se aproximava? A sala ficou em silêncio. O homem de capuz com uma arma tinha os olhos fixos em Davi.
enquanto Sida lutava para proteger o filho, um misto de amor e desespero em sua expressão. A tensão era palpável. As sirenes lá fora ficavam cada vez mais próximas, como um sinal de que o tempo estava se esgotando. Você não vai levá-lo! Elsa gritou, a voz tremulando entre a determinação e o medo. Seu coração pulsava como se quisesse sair do peito. Davi estava paralisado, as lágrimas escorrendo por seu rosto sujo, os olhos arregalados de desespero. Sida, precisamos sair. Agora! Laura, a irmã de Elsa, que até então estava sem palavras, tomou coragem e gritou. Mas antes que qualquer um pudesse reagir, um estrondo ensurdecedor sacudiu a casa. A porta explodiu em pedaços e uma figura robusta entrou, com um colete à prova de balas e uma expressão de determinação. Era um policial de verdade, não aquele que estava prestes a levar Davi. Ele trouxe com ele o barulho de passos apressados e ordens gritadas. Polícia! Ninguém se mova! Ele havia interrompido o momento, e a sala se encheu de uma nova onda de choque e confusão. Todos se viraram para o novo oficial. É uma armadilha! Não confiem nele! O homem de capuz gritou, mas a atenção de todos se virou para ele. A tensão tornou-se um campo de batalha de olhares. Quem é você? O policial novo perguntou, segurando a arma firme. Levante as mãos! Mas o homem de capuz não obedeceu. Ele olhou para Davi e então gritou. Você não sabe o que está fazendo! Ele não é quem você pensa! E com isso, virou-se e disparou para a porta. O novo policial imediatamente disparou atrás dele. O que estava acontecendo? O mundo de Elsa estava girando. Davi! A voz de Sida quebrou o silêncio que veio após o tumulto. Você precisa me dizer a verdade agora. É você quem eles realmente querem? Os olhos de Davi se estreitaram. Ele hesitou, tremendo. Mãe, eu só queria ajudar. Mas o quê? Sida insistiu, o medo transparecendo. Eu não sou só neto. Eu sou! E antes que pudesse terminar, a sala foi invadida novamente. Mais policiais chegaram e tudo parecia se desenrolar em câmera lenta. Eles cercaram a casa como se preparassem para uma invasão. O caos estava instalado. Todos começaram a falar ao mesmo tempo. As vozes subiam, formando uma mistura de gritos e ordens. E o coração de Elsa disparou novamente quando ela viu o olhar de Sida. Algo havia mudado. Sida estava pálida, quase em choque. Mãe! Davi chamou, preocupação em sua voz. Por favor, me conte a verdade. Então, a revelação. Sida olhou para Davi, depois para Elsa. Ela não é só sua avó, Davi. Ela é minha irmã. A sala caiu em um silêncio ensurdecedor. O que havia dito ecoava nas cabeças deles. Elsa, sem palavras, lutou contra um nó em sua garganta. O que você está dizendo? Como? Isso é possível? A incredulidade a dominava. A revelação estava cortando a tensão como uma faca. Eu fugi, porque a verdade sobre sua família é mais sombria do que você imagina. Elsa, eu não te contei. Eu e você fomos separadas. A cada palavra, o choque aumentava, como uma tempestade se aproximando. O que mais estava escondido? Quem eram realmente apesar de todos aqueles anos? Davi, ainda sem saber o que pensar, ainda segurava a corrente. Mãe, isso significa que eu sou... Você é meu sobrinho. Sida sussurrou,
lágrimas nos olhos, enquanto eles se entreolhavam, revelando um vínculo que tinha sido quebrado, mas que agora exigia um recomeço. No meio do caos, a pergunta pairava no ar: o que mais eles escondiam? As sirenes se aproximavam. A verdade estava prestes a ser revelada, e a única coisa que podia se ouvir agora era o ritmo do coração de cada um deles, batendo em uníssono, esperando pela próxima explosão, pela próxima verdade que mudaria tudo novamente. A sala ficou em silêncio. O homem de capuz, com uma arma, tinha os olhos fixos em Davi, enquanto Sida lutava para proteger o filho. Um misto de amor e desespero em sua expressão. A tensão era palpável. As sirenes, lá fora, ficavam cada vez mais próximas, como um sinal de que o tempo estava se esgotando. "Você não vai levá-lo!" Elsa gritou, a voz tremulando, entre a determinação e o medo. Seu cor, Davi estava paralisado, as lágrimas escorrendo por seu rosto sujo, os olhos arregalados de desespero. "Sida, precisamos sair, agora!" Laura, a irmã de Elsa, que até então estava sem palavras, tomou coragem e gritou. Mas antes que qualquer um pudesse reagir, um estrondo ensurdecedor sacudiu a casa. A porta explodiu em pedaços e uma figura robusta entrou, com um colete à prova de balas e uma expressão de determinação. Era um policial de verdade, não aquele que estava prestes a levar Davi. Ele trouxe com ele o barulho de passos apressados e ordens gritadas. "Polícia! Ninguém se mova!" Ele havia interrompido o momento, e a sala se encheu de uma nova onda de choque e confusão. Todos se viraram para o novo oficial. "É uma armadilha! Não confiem nele!" O homem de capuz gritou, mas a atenção de todos se voltou para ele. A tensão tornou-se um campo de batalha de olhares. "Quem é você?" o policial novo perguntou, segurando a arma firme. "Levante as mãos!" Mas o homem de capuz não obedeceu. Ele olhou para Davi e então gritou: "Você não sabe o que está fazendo! Ele não é quem você pensa!" E com isso, virou-se e disparou para a porta. O novo policial imediatamente disparou atrás dele. O que estava acontecendo? O mundo de Elsa estava girando. "Davi!" A voz de Sida quebrou o silêncio que havia vindo após o tumulto. "Você precisa me dizer a verdade agora. É você quem eles realmente querem?" Os olhos de Davi se estreitaram. Ele hesitou, tremendo. "Mãe, eu só queria ajudar, mas... Mas o que?" Sida insistiu, o medo transparecendo. "Eu não sou só neto, eu sou..." E antes que pudesse terminar, a sala foi invadida novamente. Mais policiais chegaram, e tudo parecia se desenrolar em câmera lenta. Eles cercaram a casa, como se preparassem para uma invasão. O caos estava instalado. Todos começaram a falar ao mesmo tempo. As vozes subiam, formando uma mistura de gritos e ordens. O coração de Elsa disparou novamente quando ela viu o olhar de Sida. Algo havia mudado. Sida estava pálida, quase em choque. "Mãe!" Davi chamou, preocupação em sua voz. "Por favor, me conte a verdade!" Então, a revelação. Sida olhou para Davi, depois para Elsa. "Ela não é só sua avó, Davi. Ela é minha irmã." A sala caiu em um silêncio ensurdecedor. O que havia dito ecoava nas cabeças deles. Elsa, sem palavras, lutou contra o nó em sua garganta. "O que você está dizendo? Como isso é possível?" A incredulidade a dominava. A revelação estava cortando a tensão como uma faca.
Eu fugi porque a verdade sobre sua família é mais sombria do que você imagina. Elsa, eu não te contei. Eu e você fomos separadas. A cada palavra, o choque aumentava, como uma tempestade se aproximando. O que mais estava escondido? Quem eram realmente, apesar de todos aqueles anos? Davi, ainda sem saber o que pensar, ainda segurava a corrente. Você é realmente meu neto? A voz de Elsa era quase um sussurro, mas a vulnerabilidade que trouxe à tona fez com que a sala ficasse igualmente silenciosa. Você é meu sobrinho? Sida sussurrou, lágrimas nos olhos, enquanto eles se entreolhavam, revelando um vínculo que tinha sido quebrado, mas que agora exigia um recomeço. E então, uma explosão. A entrada da casa foi arrombada. Um grupo de homens armados entrou, não parecidos com policiais. Com grandes armas e ódios em seus olhares, eles gritavam ordens. Ninguém se mova! Estamos atrás do garoto! A sala virou um caos absoluto. O pânico tomou conta, os rostos chocados, gritos. E o desespero tomaram conta daquela cena antes parada. Sida imediatamente jogou-se sobre Davi, enquanto Elsa tentava proteger ambos. Os homens armados não se importavam com o conflito familiar. Ele é nosso! Entreguem-no! Gritaram, avançando sobre eles, os olhares cautelosos de todos voltando-se para o centro do mistério, onde a verdade começou a se desfazer. Davi, tremendo, se afastou do abraço de Sida. O que eles querem de mim? A confusão estava em seus olhos. Todos estavam perdidos e a luta por respostas se tornava mais intensa. Eles estão aqui por causa do passado. O que você não sabe, Davi, é que você... Sida começou, mas um tiro ecoou, interrompendo-a. O clima mudara rapidamente para um instinto de sobrevivência. Corre! Elsa gritou, enquanto um dos homens armados mirava diretamente para Davi. Um sentimento de desespero tomou conta de todos. Eles precisavam escapar. Mas a verdade que ainda não tinha sido dita pendia no ar. Qual era a verdadeira conexão entre Davi, Sida e aquele homem? E por que a vida deles estava prestes a desmoronar novamente? A sala ficou em silêncio. O homem de capuz, com a arma, tinha os olhos fixos em Davi, enquanto Sida lutava para proteger o filho. Um misto de amor e desespero em sua expressão. A tensão era palpável. As sirenes lá fora ficavam cada vez mais próximas, como um sinal de que o tempo estava se esgotando. Você não vai levá-lo, Elsa gritou, a voz tremulando entre a determinação e o medo. Seu coração pulsava como se quisesse sair do peito. Davi estava paralisado, as lágrimas escorrendo por seu rosto sujo, os olhos arregalados de desespero. Sida, precisamos sair, agora! Laura, a irmã de Elsa, que até então estava sem palavras, tomou coragem e gritou. Mas antes que qualquer um pudesse reagir, o estrondo ensurdecedor sacudiu a casa. A porta explodiu em pedaços e uma figura robusta entrou, com um colete à prova de balas e uma expressão de determinação. Era um policial de verdade, não aquele que estava prestes a levar Davi. Ele trouxe com ele o barulho de passos apressados e ordens gritadas. Polícia! Ninguém se mova! Ele havia interrompido o momento. E a sala se encheu de uma nova onda de choque e confusão. Todos se viraram para o novo oficial. É uma armadilha! Não confiem nele! O homem de capuz gritou, mas a atenção de todos se voltou para ele. A tensão tornou-se um campo de batalha de olhares. Quem é você? O policial novo perguntou, segurando a arma firme. Levante as mãos!
Mas o homem de capuz não obedeceu. Ele olhou para Davi e então gritou: "Você não sabe o que está fazendo! Ele não é quem você pensa!" E com isso virou-se e disparou para a porta. O novo policial imediatamente disparou atrás dele. O que estava acontecendo? O mundo de Elsa estava girando. "Davi!" A voz de Sida quebrou o silêncio que havia vindo após o tumulto. "Você precisa me dizer a verdade agora! É você quem eles realmente querem!" Os olhos de Davi se estreitaram. Ele hesitou, tremendo. "Mãe, eu só queria ajudar." "Mas que?" Sida insistiu, o medo transparecendo. "Eu não sou só neto. Eu sou..." E antes que pudesse terminar, a sala foi invadida novamente. Mais policiais chegaram e tudo parecia se desenrolar em câmera lenta. Eles cercaram a casa, como se preparassem para uma invasão. O caos estava instalado. Todos começaram a falar ao mesmo tempo. As vozes subiam, formando uma mistura de gritos e ordens. O coração de Elsa disparou novamente quando ela viu o olhar de Sida. Algo havia mudado. Sida estava pálida, quase em choque. "Mãe!" Davi chamou, preocupação em sua voz. "Por favor, me conte a verdade." E então a revelação. Sida olhou para Davi, depois para Elsa. "Ela não é só sua avó, Davi. Ela é minha irmã." A sala caiu em um silêncio ensurdecedor. O que havia dito ecoava nas cabeças deles. Elsa, sem palavras, lutou contra o nó em sua garganta. "O que você está dizendo? Como? Isso é possível?" A incredulidade a dominava. A revelação estava cortando a tensão como uma faca. "Eu fugi porque a verdade sobre sua família é mais sombria do que você imagina." "Elsa, eu não te contei. Eu e você fomos separadas." A cada palavra, o choque aumentava, como uma tempestade se aproximando. O que mais estava escondido? Quem eram realmente, apesar de todos aqueles anos? Davi, ainda sem saber o que pensar, ainda segurava a corrente. "If you really my Neto?" A voz de Elsa era quase um sussurro, mas a vulnerabilidade que trouxe à tona fez com que a sala ficasse igualmente silenciosa. "Você é meu sobrinho." Sida sussurrou, lágrimas nos olhos. Enquanto eles se entreolhavam, revelando um vínculo que tinha sido quebrado, mas que agora exigia um recomeço. E então, uma explosão. A entrada da casa foi arrombada. Um grupo de homens armados entrou. Não parecidos com policiais. Com grandes armas e ódios em seus olhares, eles gritavam ordens. "Ninguém se mova! Estamos atrás do garoto!" A sala virou um caos absoluto. O pânico tomou conta. Os rostos chocados, gritos e o desespero tomaram conta daquela cena antes parada. Sida imediatamente jogou-se sobre Davi, enquanto Elsa tentava proteger ambos. Os homens armados não se importavam com o conflito familiar. "Ele é nosso! Entreguem-no!" gritaram, avançando sobre eles. Os olhares cautelosos de todos voltando-se para o centro do mistério, onde a verdade começou a se desfazer. Davi, tremendo, se afastou do abraço de Sida. "O que eles querem de mim?" A confusão estava em seus olhos. Todos estavam perdidos, e a luta por respostas se tornava mais intensa. "Eles estão aqui por causa do passado. O que você não sabe, Davi, é que você..." Sida começou, mas um tiro ecoou, interrompendo-a. O clima mudara rapidamente para um instinto de sobrevivência. "Corre!" Elsa gritou, enquanto um dos homens armados mirava diretamente para Davi. Um sentimento de desespero tomou conta de todos. Eles precisavam escapar.
Mas a verdade que ainda não tinha sido dita pendia no ar. Qual era a verdadeira conexão entre Davi, Sida e aquele homem? E por que a vida deles estava prestes a desmoronar novamente? No meio de toda a confusão, um som seco ecoou. Um disparo. O impacto atingiu o homem de capuz, que cambaleou e caiu. Mas ao invés de sangue, uma explosão de fumaça branca surgiu, como um feitiço, preenchendo a sala com uma neblina densa. O homem não era um criminoso, mas um agente secreto. E na confusão, o verdadeiro objetivo deles foi revelado. Ele estava atrás de você, Davi. Você é a chave! Gritou Sida, o pânico crescendo em sua voz. Você não faz ideia do que herdou. A família que você não conhece está intimamente ligada àquilo que ele queria. Davi estava paralisado, o cérebro girando. O quê? O que vocês estão dizendo? A fumaça espessa dificultava a visão, mas o desespero em seu coração era claro. E no meio da confusão, uma figura surgiu na fumaça. Alguém que Davi nunca esperaria ver. Você precisa me ouvir. Seu futuro depende disso. Era um homem que parecia familiar, mas não de uma forma boa. Ele era o pai de Davi, um homem que todos acreditavam estar morto. O choque atravessou a sala como um relâmpago e a dinâmica mudou completamente. O caos era agora uma armadilha. A verdade estava prestes a ser revelada e Davi tinha que decidir rapidamente: seguir a nova revelação ou lutar contra aqueles que conhecia como família. A linha entre aliados e inimigos nunca pareceu tão tênue. Davi olhou para o homem que um dia acreditou ter perdido. Era ele, o pai. O vazio encheu seu peito, enquanto a fumaça tornava a sala irrespirável. Sida agarrou Davi com força, lágrimas escorrendo. Você está vivo! A alegria e o medo se misturavam, criando uma tempestade de emoções. O que você está fazendo aqui? Davi, você é importante. É a chave para o que está por vir. O pai falou rápido, as palavras saindo em um turbilhão. Elsa estava atordoada. Tudo o que havia construído em suas interações com Davi agora parecia uma ilusão. Ela precisava entender, mas o caos ao redor dificultava. A sala estava cheia de gripos. A tensão era quase palpável. Os homens armados se aproximavam. Mas uma nova voz cortou o ar. Afastem-se deles! Era o policial que havia entrado atrás do homem de capuz. Ele posicionou-se entre eles, pistola em punho. O ambiente gelou. Parem! Ninguém precisa se machucar! Davi sentiu um medo imenso. As lágrimas escorriam livremente, enquanto o que estava por vir se desenrolava. Pai, quem são esses homens? Por que eles me querem? A incerteza fez seu corpo tremer. Ele olhou para Sida, que agora também se mostrava perdida. Mãe, o que está acontecendo? O homem de capuz se levantou, apesar do ferimento. Ele sabe, ele tem que entender antes que seja tarde demais. Sua voz era grave, como um eco do desespero. Davi começou a entender que as respostas que tanto procurava estavam mais próximas do que jamais imaginou. Não podemos deixar que levem ele, Sida bradou. Sua determinação fazendo ecoar nas paredes da sala. Davi, você tem um legado. Eles estão atrás de algo mais, algo que você nem sabe que possui. Mas o pânico impunha-se e a sala estava prestes a explodir em caos novamente. Agora, o policial gritou, e naquele momento um novo disparo ecoou, quebrando a tensão. Mas não foi um tiro qualquer, foi um alerta, um sinal de que o tempo se esgotava.
E ali, no centro do furacão, Davi percebeu que sua vida nunca mais seria a mesma. O pai avançou, mas era Sida quem se lançou em ação. Davi, fuja! Vá agora! Busque a verdade! Não olhe para trás! Era um grito carregado de amor e dor. Davi hesitou, o coração dividido. Ele olhou para Elsa, que permanecia em estado de choque na porta. Ela era a única conexão que sobrevivera ao caos de tantos anos. E antes que a realidade dele se consumisse, Davi tomou uma decisão. Ele se virou para o pai. Quem sou eu de verdade? A pergunta pairava no ar. Um pedido de revelação. Mas antes que houvesse resposta, um segundo grupo de homens armados emergiu de cada canto, cercando todos. É hora! Atiem! Um grito irrompeu da multidão. Mas Davi não podia se permitir fraquejar. No fundo, ele tinha que ir. Ele fez uma escolha. Com um rugido inesperado, o pai disparou na direção oposta, atraindo a atenção dos atacantes, e gritou: "Siga em frente, Davi! Vá!" Sida o puxou para perto, e por um breve momento Davi viu a verdadeira essência de sua família. Ele não hesitou. Com a adrenalina bombeando através de suas veias, Davi se lançou em direção ao corredor. O futuro esperava por ele, exatamente no momento em que deixava tudo para trás. Mas não antes de lançar um último olhar cheio de questionamentos e amor para Sida e Elsa. Ele sabia que as escolhas de hoje moldariam seu amanhã. Assim que saiu pela porta, o mundo exterior se apresentou a ele como uma nova realidade. O que viria depois? A única certeza era que a verdade, enfim, começava a vir à tona. E devemos nos perguntar: estaria Davi preparado para tudo o que ainda estava por vir? E agora, antes de deixarmos vocês, precisamos de um favor. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Somente os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar.